Estamos aqui no laboratório de anatomia do Univag, hoje para mostrar para vocês os ossos do crânio e da face. A nossa cabeça, ela está dividida em ossos do crânio e face. Anatomicamente, esses ossos estão separados, os ossos do crânio, de maneira que os ossos do crânio, eles estão em contato com o encéfalo, e os ossos da face são aqueles que estão em contato basicamente com os órgãos do sentido, da visão, os olhos, o olfato, o nariz e a boca com a língua, com o sistema gustativo. Ainda nós podemos dividir os ossos do crânio e da face da seguinte maneira: colocando-se um ponto na região da glabela, que é essa região entre as sobrancelhas, anterior, e num ponto posterior, no osso occipital aqui, que se chama protuberância occipital externa, e traçando-se uma linha, aproximadamente essa linha vai corresponder ao assoalho da base do crânio, de maneira que todos os ossos que fiquem acima dessa linha são considerados ossos do crânio e os ossos que estão abaixo dessa linha são considerados ossos da face. Logicamente, como essa linha é uma linha reta e os ossos são irregulares, alguns desses ossos são cortados ao meio para essa linha, mas não modifica a sua classificação. No crânio, nós temos 8 ossos, que são o osso frontal, em vermelho, os ossos parietais, em verde, que são um osso par, que possui um de cada lado, e na região posterior nós temos o osso occipital, aqui em azul, nessa região lateral em marrom o osso temporal, do outro lado também temos o outro temporal, portanto é um osso par, e na região interna do crânio nós vemos aqui em branco, encravado no osso frontal, que está em vermelho, o osso etimoide, e num verde mais clarinho, em forma aqui aproximadamente de asa de morcego, o osso esfenoide, que aparece na região externa pela sua asa maior, aqui em verde. Então esse tudo em verde é o osso esfenoide. Ele aparece de um lado a outro, mas ele não é par, ele é um osso ímpar que atravessa a base do crânio de um lado a outro. O osso frontal, ele tem algumas particularidades. Ele é um osso em forma aproximadamente de concha, né? E ele tem uma extensão formando a fossa anterior do crânio. No meio dele está encravado o osso etimoide, que é um osso com uma forma bastante irregular, que possui uma crista chamada de crista etimoidal, que é essa protuberância, e ao lado da crista etimoidal dos dois lados nós temos a lâmina cribiforme ou lâmina crivosa, onde vocês conseguem ver esses furinhos. Esses furinhos servem para a passagem dos filetes do nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. O osso etimoide, ele desce verticalmente para dentro da cavidade nasal com sua lâmina vertical e juntamente com o osso vômer, que é um osso da face, vai formar o septo nasal, dividindo a cavidade nasal em 2 compartimentos. O osso esfenoide, ele é um osso em forma de morcego aproximadamente, e ele está dividido em asa maior e menor. A asa menor aqui em cima e a asa maior aqui já nessa outra cavidade do crânio. Vamos pegar um osso esfenoide. Então o osso esfenoide aqui está separado do crânio. Vejam que ele se encaixaria mais ou menos nessa posição. Então ele é um osso, tem uma forma mais aproximada assim, ó, de um morcego, né? Com a sua asa menor e a sua asa maior. Ainda aqui no osso esfenoide, nós temos os processos clinoides anteriores
e os processos clinoides posteriores, que aqui nesse osso ele está quebradinho, ele ficaria aqui, ó. Então, vamos pegar um outro crânio aqui que esteja um pouquinho mais inteiro. Está dando para ver aqui agora. Os processos clinoides anteriores e os processos clinoides posteriores. Entre os dois processos clinoides, aqui nessa região, essa região é chamada de cela túrcica, que é o local de alojamento da glândula hipófise. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o esfenoide quando nós formos falar sobre a anatomia da fossa craniana, da base do crânio e seus acidentes anatômicos. Ainda temos aqui no crânio o osso temporal, que é um osso par que vai de um lado ao outro lado, e tem um de cada lado. Esse osso temporal, ele é dividido em uma parte escamosa, que ela tem uma forma de escama de peixe, uma parte timpânica, que corresponde ao ouvido, e uma parte petrosa, que é essa parte mais robusta, mais pesada e mais densa do osso temporal, onde também nós temos alguns acidentes anatômicos, entre eles o processo mastoide e o processo estiloide, que está quebrado nesse esqueleto, e eu vou mostrar no outro esqueleto aqui o processo estiloide. Também vamos falar um pouquinho mais sobre o osso temporal quando formos falar sobre a anatomia da base do crânio. Temos no verde escuro aqui os ossos parietais e o osso occipital. Na região da face, nós temos 14 ossos, também sendo alguns pares e outros ímpares. Os ossos da face são os ossos nasais, um de cada lado, aqui num amarelo mais clarinho, a maxila em laranja. A maxila é um osso bastante importante para nós da odontologia, e ela é um osso irregular em forma aproximadamente de pirâmide, com a sua base voltada para a cavidade nasal. A maxila possui 4 processos: o processo frontal, que se articula com o osso frontal aqui na sutura frontomaxilar, o processo zigomático, que se articula com o osso zigomático na sutura zigomático maxilar, o processo alveolar, onde estão alojados os dentes, e o processo palatino, que se articula com o processo palatino da maxila do outro lado, formando parte do palato duro. O palato duro, ele é formado pelos ossos maxilares, através de seus processos palatinos, e pelas lâminas horizontais dos ossos palatinos. O osso palatino, que é um osso em forma de L, que ele forma parte do palato duro, e depois ele sobe formando a parede lateral da cavidade nasal. Então ele tem um osso em forma de L aqui. Na região mediana, a união desses ossos forma a sutura palatina mediana, e na região posterior forma a sutura palatina transversa. A maxila, ela ainda possui alguns acidentes anatômicos bastante importantes para a odontologia. Essa região posterior da maxila, ela é chamada de tuberosidade maxilar. Temos a tuberosidade maxilar dos dois lados, a região mais posterior da maxila. Na região anterior, existe um forame chamado de forame incisivo, onde se exterioriza os nervos e vasos nasopalatinos, que vão irrigar e inervar a mucosa e gengiva da região palatina anterior, de canino a canino. Seguindo na região posterior,
nós temos também um outro forame, chamado de forame palatino maior, rodeado pelos forames palatinos menores, mas esses forames não fazem parte da maxila, eles fazem parte do osso palatino, apenas formando no palato duro. Esses forames palatinos maiores e menores, eles dão a exteriorização dos nervos e vasos palatinos maiores e menores, sendo que os palatinos maiores, eles inervam e irrigam a mucosa e gengiva da região posterior do palato duro, desde os pré-molares até os molares, e os vasos e nervos palatinos menores inervam a região do palato mole. Ainda na maxila, nós visualizamos um forame na região anterior, denominado de forame infraorbital, por onde se exterioriza o nervo infraorbital, que vai inervar a região de pele, mucosa e gengiva da região aqui nasal e da região anterior da cavidade oral. Essa protuberância que existe na união das duas maxilas, ela é chamada de espinha nasal anterior. Da mesma maneira como na união das maxilas se formava a espinha nasal anterior, a união das duas lâminas horizontais do osso palatino forma a espinha nasal posterior. Estes são os acidentes anatômicos mais importantes da maxila. Em amarelo, o osso zigomático, que forma a parte anterior aqui da maçã do rosto. Nós temos o osso lacrimal, também um de cada lado. O osso vômer está na região posterior aqui, formando juntamente com a lâmina perpendicular do etimoide, está conseguindo pegar aqui o vômer, dividindo aqui a cavidade nasal em duas cavidades. É o osso ímpar da face. E faltou apenas nós comentarmos sobre as conchas nasais inferiores, que é esse osso que está dentro do nariz também de cada lado, e juntamente com as conchas nasais média e superior, que fazem parte do osso etimoide, vão oferecer alguma resistência para a entrada do ar no nosso organismo, para que ele seja umedecido e seja aquecido antes de ir para os nossos pulmões. Temos ainda a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça que vai se encaixar no esqueleto através da articulação temporomandibular. A mandíbula é o único osso móvel da cabeça. Ela é um osso com uma forma aproximadamente em U ou forma de ferradura, e ela possui didaticamente duas regiões, uma região vertical denominada ramo e uma região em forma de C denominada de corpo. No ramo da mandíbula, na sua face lateral e bem inferior, próximo ao ângulo da mandíbula, que é a união da borda posterior e da borda inferior da mandíbula, existe uma região bastante irregular, com uma superfície bastante irregular, denominada tuberosidade massetérica. Essa região da tuberosidade massetérica e a parte inferior do ramo é o local de inserção do músculo masseter, que é um músculo da mastigação. Subindo pela borda posterior da mandíbula, nós encontramos o processo condilar, que é formado pelo colo, que é esse estrangulamento aqui, essa parte mais fininha, que parece um pescocinho, e depois ela se abre, formando essa superfície mais romba e dilatada, que é a cabeça da mandíbula.
Na cabeça da mandíbula, nós encontramos uma depressão, aqui sinalada em vermelho, que é a fóvea pterigóidea, local também de inserção do músculo pterigoideu lateral. Partindo da cabeça da mandíbula, essa depressão curva, em forma aqui de uma pistinha de skate, mais aproximadamente, é chamada de incisura da mandíbula, que ela vai terminar numa projeção em forma de chifre ou corno, chamado de processo coronoide da mandíbula. A região anterior do processo coronoide da mandíbula, que serve para a inserção do músculo temporal, ele se continua com uma superfície mais afilada, chamada de linha oblíqua, que também serve para inserções musculares. A partir da linha oblíqua, que vai mais ou menos até a altura dos terceiros molares, inicia-se o corpo da mandíbula. E nessa região externa, nós localizamos um forame, que é o forame mentual, por onde se exterioriza o nervo mentual, que é ramo do nervo alveolar inferior. Na região mais anterior da mandíbula, nós encontramos a protuberância mentual, que é esse abaulamento na região anterior. Olhando a mandíbula pela sua face interna, também encontramos alguns acidentes anatômicos importantes. Entre eles, o forame da mandíbula, que é o local de entrada do nervo mandibular, que a partir desse forame passa a se chamar nervo alveolar inferior e vai inervar todos os dentes do arco inferior até o incisivo do outro lado. Isso acontece com os dois nervos alveolares inferiores. Recobrindo parcialmente a entrada do forame mandibular está a língula da mandíbula. E bem rente a ela parte um sulco denominado de sulco milioide, que é a impressão do vaso e nervo milioide. Na região mediana do corpo da mandíbula existe uma linha denominada de linha milioide, que é a inserção do músculo milioide, que vai formar juntamente com o músculo milioide do lado contrário o assoalho da cavidade bucal. Abaixo da linha milioide, em laranja, nós temos uma depressão que serve para alojar a glândula submandibular, denominada de fóvea submandibular. E acima da linha milioide, nós temos uma outra depressão, aqui em vermelho, denominada fóvea sublingual, que é para o alojamento da glândula sublingual. Na região mais anterior da mandíbula, nós conseguimos visualizar quatro estruturas, quatro protuberâncias, denominadas de processos genianos. Existem dois processos genianos inferiores e dois processos genianos superiores. Os processos genianos inferiores servem para a inserção do músculo genioide e os superiores para o músculo genioglosso, que é o músculo mais proeminente e mais protuberante da língua, formando maior parte da língua. Ao lado dos processos genianos, existem duas depressões chamadas de fossa digástrica, onde são feitas as inserções do ventre anterior do músculo digástrico. Então, assim, nós comentamos sobre todos os ossos do crânio e todos os ossos da face.